Olá, vamos dar início a mais um Clube do Artigo. Essa semana discutiremos sobre o presente artigo. Este paciente apresenta sobrecarga de volume, o exame clínico racional. Me chamo Josiane Vasconcelos Santos, sou residente do primeiro ano em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil. Essa apresentação tem como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Aqui a capa do artigo e no link o artigo, para caso alguém queira acessar na íntegra. Vamos começar delimitando a metodologia. Esse estudo é um estudo do tipo quantitativo, de campo, transversal e uma revisão sistemática com meta-análise. E tem por objetivo identificar os achados clínicos, radiográficos e laboratoriais mais precisos para avaliar a sobrecarga de volume em pacientes em respiração espontânea. Os autores realizaram uma busca de 2.873 artigos em plataforma do Medline e 7 registros em buscas de listas de referência. Dos 2.900 registros pesquisados, dentro de um prazo de 80 anos, por critérios de inclusão e exclusão, eles avaliaram 40 estudos para delimitação do trabalho. Para entender melhor o delineamento do artigo, precisamos entender um pouco sobre a razão de verossimilhança. A razão de verossimilhança é um dado estatístico que determina a possibilidade de excluir ou confirmar a doença. O valor inicial que se considera é o valor de 1, que é quando não há nenhuma mudança na probabilidade. A partir daí, valores maiores de 1 têm probabilidade de confirmar a doença e valores menores de 1 de excluir a doença. Essa razão de verossimilhança está associada com a alta especificidade quando é positiva e alta sensibilidade quando negativa. Razão de verossimilhança positiva é útil para confirmar diagnóstico e negativa para excluir. O artigo traz um caso clínico em que o perfil do paciente é do sexo feminino, de 78 anos, de comorbidade, possui uma fibrilação atrial e tem obesidade grau 2. A paciente chega com uma queixa principal de eritema e edema, com sinais vitais de frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto, 38,5 graus Celsius de temperatura, saturando 86% em ar ambiente. Após instituir o catéter de O2 a 3 litros por minuto, evolui com saturação de 96%. Laboratorialmente e radiograficamente, a paciente apresenta de perfil renal e metabólico, uma creatinina de 1,6, aumentado em relação ao valor de referência de 1, albumina de 1,7 e proteinúria maior que 3. Um BNP de 107, considerando o limítrofe menor do que 100, e uma radiografia de tórax com aumento da trama vascular bilateral. Uma evolução de 48 horas após a instituição de antibiótico e diuréticos, a paciente evoluiu com uma perda de 1 kg no peso corporal, resolução do eritema da perna e uma leve redução do edema. Porém, laboratorialmente, com uma creatinina de 3,2, com um aumento importante, e estertores bilaterais com a saturação caindo para 91%. Aí se questiona, toda essa alteração oculta é por excesso de diurese devido à instituição dos diuréticos ou essa paciente apresenta uma congestão venosa profunda? Após isso, foram realizados outros exames como o POCUS, que é o ultrassom à beira-leito. Realizado em 3 janelas. A janela da veia jugular, em que foi estimado uma pressão venosa jugular de 11 centímetros, no tórax, avaliando o pulmão com 3 linhas B em cada base pulmonar, e do abdômen, avaliando a veia cava inferior, com o índice de colapsibilidade menor de 10%. Sobre a fisiopatologia da sobrecarga de volume. Esse paciente ele precisa de um gatilho. Esse gatilho vai gerar uma redução ou um comprometimento do débito cardíaco, que vai fazer um subpreenchimento arterial com uma redução do volume de sangue circulante. Isso vai levar a uma ativação simpática via baroreceptores, que vão promover uma contração do músculo liso vascular e uma vasoconstrição. A redução o acometimento dessa vasoconstrição vai gerar uma redução da taxa de filtração renal, da perfusão glomerular e, consequentemente, do débito urinário.
Isso vai promover uma ativação simpática renal, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, retendo mais água e sódio, o que vai aumentar também o volume plasmático. E isso leva a uma sobrecarga de volume, que se manifesta clinicamente com a dilatação das veias jugulares, com edema pulmonar, dilatação da veia cava inferior, edema periférico e mobilização do reservatório venoso esplênico. De ferramentas diagnósticas, a primeira que se pensa é o exame físico tradicional. O exame físico tradicional é baseado em 3 principais critérios: a turgência jugular, as crepitações pulmonares e o edema dos membros inferiores. O trabalho pelo cálculo realizado da razão de verossimilhança traz que, para a turgência jugular, a razão de verossimilhança positiva com um poder de confirmação é de 4,1, considerado um valor moderado. Já em relação às crepitações pulmonares, a razão positiva de 2,7 e de edemas de membros inferiores de 2,2, considerado como um valor mais baixo. Além disso, em relação à razão de verossimilhança negativa, é considerado não tão eficaz para excluir, porque é uma razão fraca. Considerando lá que nos valores que a gente mostrou no início, a razão que eles consideram é que seja menor do que meio. Outra ferramenta diagnóstica é a radiografia de tórax. No artigo, ele traz como uma razão de verossimilhança positiva de 5,9, com uma especificidade de 91%, o que significa que, nesse caso, é excelente para confirmar o diagnóstico. Mas também tem uma razão de verossimilhança negativa limítrofe de 0,53, então pode também ser considerada para descartar, porém, somente a radiografia de tórax não descarta a possibilidade diagnóstica. Outro teste diagnóstico são os biomarcadores, que ele traz como padrão ouro, que é o BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral, que é um hormônio ativo, e esse hormônio ele tem valores de referências que variam de acordo com o laboratório. Além disso, alguns pacientes, em alguns critérios clínicos e de biotipo, eles podem ter uma alteração natural desse BNP. Então, pacientes como mulheres, pacientes de meia idade a idosos, portadores de insuficiência renal e hipertensão pulmonar tendem a ter um BNP mais elevado. Pacientes com obesidade ou diabéticos tendem a ter um BNP mais reduzido. No caso do artigo, ele traz que o BNP tem uma razão de verossimilhança negativa de 0,14, com uma sensibilidade de 80%. Isso significa que ele tem um forte poder de excluir a patologia. No caso do BNP acima de 100, ele tem uma razão de verossimilhança positiva muito alta, de 6,9, com uma especificidade de 87%. Então, ele tem um alto poder confirmatório. Ou seja, ele traz que o BNP é o padrão ouro tanto para excluir quanto para confirmar a doença. Outra ferramenta diagnóstica é o ultrassom à beira-leito, o POCUS. Ele é usado em 3 janelas, como já mencionado: a janela pulmonar anterior, a janela da veia jugular interna e da veia cava inferior. O POCUS pulmonar, ele avalia como critério a presença das linhas B. As linhas B, elas são avaliadas em ambos os pulmões. Então, um achado positivo é quando se encontra mais do que 2 linhas B, pelo menos em 2 zonas pulmonares, e isso bilateralmente. A ausência dessas linhas B tem uma razão de verossimilhança negativa de 0,09%, com uma alta sensibilidade. Isso significa que a possibilidade de excluir é muito alta. Então, é um tipo de exame que, quando não apresenta isso, a gente consegue não excluir o diagnóstico. A colapsibilidade da veia cava inferior na janela abdominal. Avaliado pela janela subxifoide, e identifica-se que, quando a colapsibilidade é menor do que 50%, a razão de verossimilhança positiva é de 3,9, com uma especificidade considerável. Então, em pacientes que se tem dificuldade de avaliar a janela da veia jugular, por ser anatomicamente mais difícil, como nos pacientes obesos, é uma janela mais fácil para que se consiga confirmar esse diagnóstico. Pressão venosa jugular. Identificação do ponto do colapso da veia jugular interna ao longo do ciclo respiratório. Então, é preciso sempre avaliar o momento do ciclo para definir a pressão.
Essa pressão elevada, considerada maior do que 8 centímetros, tem uma razão de verossimilhança de 2,8, com uma especificidade moderada. E da veia pulmonar normal, da veia jugular normal, tem uma razão de verossimilhança de 0,26, com uma sensibilidade de 81%. O que significa que, quando comparado ao exame físico, tem um valor muito mais importante para diagnóstico do que a avaliação visual apenas. Aqui, em um gráfico resumindo, então, parte de exame clínico e físico, temos na zona mais intermediária, então não conseguimos nem confirmar e nem excluir somente por esses critérios. Os critérios mais importantes para a exclusão são a ausência das linhas B, do BNP menor que 100 e da veia cava normal. E os que confirmam são os BNP maior ou igual a 100 e o raio-x de radiografia de tórax com as alterações delimitadas. Como resolução do caso clínico, o paciente do caso apresentou esses dados, como já citados, então, pelo que discutimos aqui, conseguimos confirmar o diagnóstico. Aquela pergunta, então, é: o paciente tinha um excesso de diurese ou uma congestão venosa profunda? Por tudo que já discutimos, uma congestão venosa profunda. O que significa que o artigo quer trazer para nós? Ele mostra que, quando temos somente os critérios clínicos e exame físico, nós temos uma probabilidade pré-teste baixa, de 40% até no máximo 50%. Quando lançamos mãos de outras ferramentas diagnósticas, alcançamos até 80% de probabilidade diagnóstica. Esse paciente, após 4 dias do primeiro exame POCUS, foram repetidos novamente, e ele apresentou uma resolução das linhas B, a normalização da pressão da veia jugular e a redução para 1,9 centímetros com uma colapsibilidade de 70%. Então, a normalização da veia cava inferior. Isso mostra que a probabilidade pós-teste da sobrecarga, ela cai para 21%, quando era 81% no início do caso. A creatinina do paciente evoluiu com melhora para 1,4 miligramas decilitro e ele recebeu alta hospitalar. Resumindo, concluindo o que o artigo trouxe para nós. O paciente com a suspeita de sobrecarga de volume, é sempre importante pensar quais ferramentas temos disponíveis. Se tivermos o POCUS disponível, realizamos a ultrassom e avaliamos. A janela pulmonar. Tem ausência de linhas B, conseguimos excluir o caso. Tem presença de linhas B, conseguimos confirmar o caso. Não temos o POCUS disponível. Ele recomenda que solicite-se o BNP. BNP menor do que 100, a gente consegue excluir o diagnóstico. BNP maior do que 100, associada a uma radiografia de tórax com congestão, confirma o diagnóstico. A mensagem final é: o exame físico é importante e direciona a suspeita, mas ele não define conduta isoladamente. É necessário lançar mão de testes diagnósticos complementares. Aqui a referência. Muito obrigada. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador na FAMERP e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje farei alguns comentários sobre a metodologia empregada no artigo intitulado "Este paciente tem sobrecarga de volume?", o exame clínico racional. Aqui já na apresentação, na face inicial do artigo, coloquei 3 setas aqui, chamando a atenção para palavras bem relevantes que vão ser apresentadas ao longo do texto e que eu discutirei com vocês. Então, a gente vê ali, o objetivo é para identificar o exame clínico mais acurado. Então, essa palavra acurado é bem importante. E se repete mais abaixo, que vai ver a acurácia diagnóstica e também termos como sensibilidade e especificidade. Esses termos são característicos de estudos que fazem avaliação de teste diagnóstico. Então, vou procurar recordar com vocês os conceitos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, acurácia
e principalmente o likelihood ratio, né, que é a razão de possibilidades, que pode ser positivo e negativo. Então, recordar esses conceitos. Qual é a relevância que eu vi nesse artigo? Foi publicado no JAMA, né, Jornal da Sociedade Americana de Medicina, que é uma das principais revistas que a gente tem no meio médico. Para ter uma ideia disso, o fator de impacto, né, 55,7. Vocês lembram que em avaliações anteriores a gente viu um artigo que era 3, né, em torno de 3. Então, o fator de impacto 55,7, isso quer dizer que nos últimos 2 anos, cada artigo que saiu publicado no JAMA teve, em média, 56 citações, extremamente alta. E o CIT Score da Scopus é uma avaliação dos últimos 4 anos. Então, quer dizer que nos últimos 4 anos, cada artigo teve uma citação de 31, aproximadamente, 31 citações. Então, uma revista que publica artigos importantes, que são super citados, né, e que se mantém essas citações ao longo dos anos. Então, são artigos bastante relevantes. Por isso que o JAMA está considerado no primeiro quartil, ou seja, as revistas de maior impacto possível. Então, recomendo que vocês publiquem no JAMA. A Josi já falou, então, é um estudo quantitativo, né? Vários números, vários cálculos, de campo, porque não houve qualquer intervenção em pacientes. É transversal contemporâneo, apesar de foram coletados dados dos últimos 80 anos, né, de publicações, mas ele é de publicação agora, atual, 2026, então é transversal contemporâneo, e uma revisão sistemática para teste e diagnóstico. Então, ele vai rever o que a literatura informa sobre um dos testes diagnósticos, ou mais de um, né? Esses vários testes que eles apresentaram. Destaco algumas palavras aqui. Então, o estudo analisa a eficácia. É sempre importante saber o que é eficácia, eficiência e efetividade. Eficácia é para ver se a coisa funciona, se o método que você está usando funciona. Eficiência se funciona com baixo custo. E efetividade se funciona no mundo real. Então, aqui o termo está certo. Ele queria ver se esses testes realmente diagnosticam o que se propõe. Então, era para ver eficácia. E para diagnosticar o excesso de volume intravascular. Aqui tem uma certa mistura, porque ele não separa bem qual excesso de volume, né? Pode ser o volume, uma hipervolemia, pode ser uma estase venosa, pode ser um extravasamento, mas tudo ele considerou como excesso de volume intravascular. Então, mais explicitamente, o objetivo era ver quais achados realmente mudam a probabilidade pré-teste de sobrecarga volêmica. O que é probabilidade pré-teste? O que já é conhecido, né? Que existe uma insuficiência cardíaca, um edema pulmonar, um extravasamento venoso. Qual é a probabilidade disso acontecer no mundo real? Isso é a probabilidade pré-teste. E com esses exames complementares, essas avaliações complementares, ver se a gente consegue melhorar essa probabilidade pré-teste. Realmente ele conseguiu. Uma das falhas que eu vou ressaltar lá no fim é que para fazer esses exames de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, etc., você tem que ter o padrão ouro, né? O padrão ouro é quem diz que é verdade. No caso, ele usou a clínica para ser o padrão ouro. Então, você vai ver sensibilidade de exames que tentam melhorar o seu diagnóstico e o padrão ouro vai ser o seu diagnóstico. Isso fica meio contraditório, né? Para dar um exemplo, quando você vai ver sensibilidade, especificidade da ergometria, por exemplo, o padrão ouro é o cateterismo, que é acima da ergometria. Então, sempre tem que ter alguma coisa acima do que você está testando para
servir como padrão ouro. Aqui não, ele usou o padrão ouro, o diagnóstico clínico. Talvez isso comprometa um pouco a avaliação. Então, essa tabelinha aqui é super importante. Sempre que se fala de sensibilidade, especificidade, essas coisas, tem que usar essa tabelinha 2x2. Nas linhas vão o que o seu teste está dizendo, se é positivo ou negativo. Nas colunas vai a realidade. Então, o padrão ouro é que diz a realidade. Tem ou não tem? Então, se o seu teste diz que tem alteração e o padrão ouro fala realmente tem, isso é um verdadeiro positivo. Assim, o falso positivo, quando o teste diagnóstico diz que tem o problema, mas o padrão ouro nega. Aqui que poderia dar confusão, entende? Se o clínico, que é o padrão ouro, e o meu teste, teoricamente, podia ser até melhor, mas se ele der positivo e eu disser que não é, ele entra como falso positivo. Isso é uma das falhas do trabalho. Se o teste diagnóstico disse que não tem problema, não há sobrecarga de volume, mas o padrão ouro diz que tem, é um falso negativo. E, por fim, se o teste diagnóstico diz que não tem problema e o padrão ouro diz que não tem, um verdadeiro negativo. A soma do VP mais FN são todos os doentes, porque o padrão ouro nunca mente. Se o padrão ouro diz que tem o problema, é porque tem. Então, seja verdadeiro positivo ou falso negativo, são doentes. E a soma de falso positivo com verdadeiro negativo são os sadios. Na horizontal, se eu somar verdadeiro positivo com falso positivo, são todos os testes positivos. E falso negativo com verdadeiro negativo são todos os testes negativos. Claro que a somatória geral aqui vai dar o total de exames realizados. Sempre tem que comparar o seu exame contra o padrão ouro. Com essas 4 possibilidades ali, a gente consegue ver o que é sensibilidade, o que é especificidade, o que é valor preditivo positivo, o que é valor preditivo negativo, o que é acurácia, e o likelihood ratio, que é a razão de possibilidades. Então, isso aqui é muito fácil. Se a gente souber o que é sensibilidade, nós vamos saber que são todas as outras características. Então, sensibilidade, guarde nessa sequência que é importante. Sensibilidade é a probabilidade de um teste diagnóstico dar positivo em quem tem a doença. Sensibilidade é a probabilidade do teste diagnóstico dar positivo, ou seja, dizer que tem alteração, em quem tem a doença confirmada pelo padrão ouro. Então, como é que vai ser a formulação disso? A gente lembra do quadrinho lá. Então, pela definição, sensibilidade é a probabilidade. Se é uma probabilidade, vai ter uma relação de coisas. Probabilidade é uma coisa dividida por um total. Então, sensibilidade, põe essa linha, é a probabilidade do teste dar positivo. Em quem que ele deu positivo? Positivo em quem tem a doença. Quem é que tem a doença? Quem tem a doença é o VP mais FN, né? São todos que têm a doença. Em quem desses aí o teste deu positivo? VP. Então, aí, sensibilidade é a probabilidade do teste dar positivo em quem tem a doença. VP sobre VP mais FN. Especificidade é a probabilidade do teste dar negativo em quem não tem. Probabilidade, quem é que não tem? Quem é que não tem? VP mais FP mais VN. Esses não têm a doença. Em quem desses o teste deu negativo? VN. Então, essa é a fórmula da especificidade. Tá? Então, eu já vi as duas colunas. A primeira coluna é sensibilidade, a segunda coluna é especificidade. Vou para o valor preditivo positivo. Não confundam aqui, ó. É a probabilidade de haver a doença em quem o teste é positivo. Probabilidade de haver a doença em quem o teste é positivo.
Em quem o teste é positivo? VP mais FP. Quem tem a doença? VP. Então, essa aqui é a fórmula do valor preditivo positivo. Valor preditivo negativo é a probabilidade de não haver a doença em quem tem o teste negativo. Quem é que tem o teste negativo? FN mais VN. Quem não tem a doença? VN. Então veja como é simples. Eu sabendo o que é sensibilidade, e mnemonicamente, ó, primeira coluna, sensibilidade. Segunda coluna, especificidade. Primeira linha, valor preditivo positivo. Segunda linha, valor preditivo negativo. Embaixo sempre um total. Então no denominador é sempre um total. O total de doente, o total de sadio, total de teste positivo, total de teste negativo. Certo? Por fim, a acurácia. O que é a acurácia? A acurácia é falar a verdade. Os autores aí empregaram bastante essa palavra. A acurácia, veja, eu já vi a primeira coluna era sensibilidade. A segunda coluna era especificidade. A primeira linha é valor preditivo positivo. Segunda linha é valor preditivo negativo. O que faltou? Faltou a diagonal. A diagonal mede a acurácia. Então, a acurácia é falar a verdade. Então, se eu tenho todas as possibilidades aí, qual delas que fala a verdade? VP mais VN. Então, isso aqui é a acurácia. Falar a verdade. O verdadeiro positivo, mais o verdadeiro negativo dividido pelo total. Por fim, o likelihood rate. Super importante isso aqui. Razão de possibilidades positivas. Essa fórmula aqui é a clássica. Likelihood rate é a sensibilidade dividido por 1 menos a especificidade. Vamos entender aqui, ó. Sensibilidade é a probabilidade do teste dar positivo em quem tem. Especificidade é a probabilidade de dar negativo em quem não tem. Então, sensibilidade eu já sei, lá em cima, por exemplo, vamos dar um exemplo, deu 85%. E embaixo, 1 menos a especificidade. Se especificidade é a probabilidade do teste dar negativo em quem não tem, o que é o que resta para chegar no 100? Vamos supor que a especificidade foi 90%. O que é 1 menos a especificidade? É a probabilidade de dar positivo em quem não tem. Se especificidade é a probabilidade de dar negativo em quem não tem, vamos supor que deu 90%, o que é os 10%? Que deu negativo ou deu positivo? Deu positivo em quem não tem. Então, ali embaixo, então em cima eu tenho positivo em quem tem e embaixo eu tenho positivo em quem não tem. O que é melhor, dar positivo em quem tem ou dar positivo em quem não tem? Positivo em quem tem. Por isso que quanto mais alto for esse número, no caso do trabalho, 5, 10, que fosse, quanto mais alto ele for, mais o likelihood rate, mais certeza você tem que ele está dizendo que há problema. E quando é um likelihood rate negativo, aí a fórmula inverte. É 1 menos a sensibilidade sobre a especificidade. Então seria a probabilidade do teste dar negativo em quem tem, por quê? Sensibilidade é a probabilidade de dar positivo em quem tem. Se deu 80%, o que é os 20% que está faltando? Que deu negativo em quem tem. Entenderam isso? Ninguém mexeu a cabeça? Então, veja, ó, sensibilidade dá positivo em quem tem. Então, 80% deu positivo em quem tem. E o que é os 20%? Deu negativo em quem tem. Certo? Negativo em quem tem, e embaixo é negativo em quem não tem. O que é melhor, dar negativo em quem tem ou dar negativo em quem não tem? Negativo, então o denominador sendo alto, essa relação dá baixo. Então, quanto mais baixo for, mais certeza você tem que não tem o problema. Entenderam?
Por isso que ele classificou lá, no likelihood positivo, olha lá. Se der 1, é porque não separa uma coisa da outra. Se der entre 2 e 5, já está favorecendo a dizer que tem o problema. Se der de 5 a 10, bastante certeza. E acima de 10, extremamente forte evidência. Aí ele dá um exemplo. A gente dá um exemplo. Se deu, a sensibilidade deu 87%, ou seja, 0,87, e a especificidade também deu 0,87, como é que a gente faria? Em cima mantém, que é sensibilidade, e embaixo é 1 menos a especificidade. 0,87 sobre 0,13, que é 1 menos 0,87. Deu 6,69. Então, o likelihood rate fortemente positivo. Então, esse resultado de 5,69, desculpa, esse resultado diz que é 5,69 vezes mais provável de ter o problema. E tem que descontar 1, né? Se deu 6,69, o 1 é o denominador, então é 5,69 vezes maior a probabilidade de que tenha o problema. E no likelihood negativo, se der 1, não significa nada, se der meio, já começa a ter alguma certeza de que não tem problema, e quanto mais baixo, mais certeza de que não tem o problema. Então, o numerinho aqui, que deu 009, né? Vocês têm bastante garantia que não há o problema, se afasta o problema. Lá na tabela ele dá os vários valores, mostrando o cutoff. Cutoff é o valor de corte. Então, sempre quando você faz cruzando uma coisa com outra, vai dar um valor de corte, ou seja, acima dele é positivo, abaixo dele é negativo. E, no resumo, o que deu para destacar bastante foi o BNP acima de 100, o raio-x que tivesse congestão com as linhas de Kerley, e também a jugular, né? A jugular clinicamente não deu tão alta, deu 35% de sensibilidade. Então, que pontos fortes e fragilidades eu sugiro que exista nesse trabalho? Pontos fortes, foi uma busca muito ampla, né, de 80 anos, isso ressaltando o valor da propedêutica, né? Porque ele não teria 80 anos para pesquisar tomografia e ultrassom, mas exames clínicos a gente tem há muitos anos. Então, deu para conseguir 80 anos de pesquisa, 3 autores pesquisando, que reforça bem, geralmente ficam 2, e um de reserva, que ele usou 3, e o foco em likelihood rate, que normalmente a gente fixa mais em sensibilidade e especificidade, e o likelihood valorizou bastante o trabalho. E de fragilidade, ele valida sinais clínicos, né, contra julgamento clínico. É uma coisa meio paradoxal, você usa, para dizer que tem o problema, você vai usar a clínica e o trabalho é justamente para encontrar métodos que sejam melhores que a clínica. Isso interfere um pouco nas conclusões. E mistura, né? Congestão pulmonar é sobrecarga de volume, pressão venosa alta é sobrecarga de volume, e aumento do volume intravascular é sobrecarga de volume. Nem sempre eles são causados pela mesma coisa, né? Posso ter uma congestão pulmonar e com o volume não está aumentado, por exemplo, uma estenose mitral grave, por exemplo, vai dar congestão, parecer linha de Kerley, e ele não está com sobrecarga de volume, assim, sistêmico, né? São esses os comentários. Obrigado.